Fala pessoal, professor João Frank aqui com vocês para mais uma aula exclusiva aqui do canal sobre hiperlordose lombar. Hoje teremos uma aula teórica onde eu vou te ensinar a identificar a hiperlordose lombar e fazer com que você entenda quais são as possíveis causas desse desvio postural. E lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com teus amigos e na quinta-feira a gente vai ter uma aula 100% prática onde eu vou te mostrar quais exercícios você vai utilizar para corrigir a hiperlordose lombar do teu aluno ou da tua aluna. E antes da gente partir para o conteúdo, preciso te lembrar que toda terça-feira e toda quinta-feira a gente tem uma aula exclusiva aqui no canal sobre biomecânica, avaliação postural, prescrição de exercícios, marketing, vendas, para fazer com que você se torne o melhor personal que já existiu na história da tua cidade. Então, lembra de deixar o teu joinha e se inscrever no canal. Bora pro conteúdo. Pessoal, a hiperlordose lombar é a alteração postural mais comum de se identificar no sexo feminino, por questões estruturais que a gente vai ver mais na frente. Mas isso não significa que ela não está presente também no sexo masculino, só que não é tão comum quanto no sexo feminino. E o que é a hiperlordose lombar? Lembrando que temos três curvaturas na coluna, né? Temos a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. A hiperlordose lombar, esse termo hiper, significa uma acentuação dessa lordose. Ou seja, ela está com a curvatura mais acentuada. A curvatura da coluna lombar é uma curvatura em extensão, tá? A curvatura da coluna torácica é uma flexão. No caso da hiperlordose, a gente vai ter essa coluna lombar numa extensão muito acentuada. Por isso o termo hiperlordose lombar. Aqui eu fiz esse desenho para ficar um pouco mais claro o que de fato é hiperlordose, tá? Aqui do lado esquerdo, na imagem de número 1, vou até marcar aqui, ó. Na imagem de número 1, a gente vai ter o quê? Lembrando que a pelve, tá? A nossa pelve, ela fica numa ligeira antiversão. As espinhas ilíacas posterior-superiores sempre ficam ligeiramente mais altas do que a espinha ilíaca anterior-superior. Uma ligeira antiversão é o mais ideal para a gente ter uma saúde da coluna lombar, uma melhor funcionalidade. E a gente vai ter então uma coluna lombar aqui, ó, numa curvatura normal de extensão com uma cifose também natural. Isso aqui representa uma coluna alinhada e uma pelve também alinhada numa posição ideal. No hiperlordose lombar, geralmente a gente vai encontrar o quê? Tá? Isso a gente está falando de uma alteração funcional. A gente vai ter as espinhas ilíacas posterior-superiores bem mais altas do que as espinhas ilíacas anterior-superiores. Então a gente vai ter uma antiversão da pelve, tá? Isso aqui de caráter funcional. Tá? A pelve está muito inclinada, uma inclinação anterior da pelve mais excessiva. Somado a isso, a gente vai ter um aumento, ó, perceba a diferença de curvatura, ó, um aumento da curvatura da coluna lombar. Você percebe que a gente vai ter uma concavidade maior aqui na face posterior e uma convexidade maior na face anterior. E somado a isso, geralmente as pessoas que apresentam hiperlordose, as mulheres, também vão apresentar uma hipercifose torácica por uma questão de compensação da coluna. Lembrando que a coluna é um elo. Quando você mexe em um desses elos, todo o resto da coluna, todos os pontos acima ou abaixo, vão ter que compensar isso daí, beleza? Então, geralmente, quando a gente tem uma hiperlordose lombar, a gente também vai encontrar no aluno uma hipercifose torácica. Então, você percebe, ó, a diferença de curvaturas, tanto na cifose torácica quanto na lordose lombar, entre a imagem 1 e a imagem 2. Se a gente for traçar um ângulo aqui, ó, a gente vai ver que o ângulo, por exemplo, de uma antiversão pélvica, vai ficar bem maior no caso de uma hiperlordose lombar. Só que aí você tem que prestar atenção no seguinte: tem pessoas que apresentam uma antiversão pélvica estrutural e a coluna lombar acaba ficando com a lordose natural. E aí é que tá. Me perguntaram na caixinha de pergunta: João, quem tem hiperlordose sempre vai ter antiversão da pelve? Sim. Quem tem hiperlordose sempre vai ter uma pelve em antiversão, mas nem todo mundo que tem uma pelve em antiversão vai ter uma hiperlordose, tá? Porque a gente precisa avaliar se essa pelve do aluno ela tem uma antiversão funcional
ou uma antiversão estrutural. O que é uma antiversão estrutural? Antiversão estrutural é que a diferença de altura aqui, ó, entre as espinhas ilíacas posterosuperiores e anterosuperiores aqui, ó, a diferença de altura entre elas numa alteração numa pelve com antiversão funcional, ela vai estar acompanhada da hipelordose. As pessoas que apresentam a pelve com essa diferença de altura de forma estrutural vão ter a lombar normal. Tem pessoas que vão ter a pelve de fato com a diferença de altura entre as espinhas ilíacas muito grande. E aí, essa pessoa vai parecer que ela está empinada, mas quando você for olhar para a coluna lombar dela, não está com a curvatura acentuada da lombar. E como é que você faz para identificar isso daí? Se é funcional ou estrutural? Uma pessoa que está ali com a antiversão pélvica bem aparente. Você vai pedir para essa pessoa fazer uma retroversão. Quando ela fizer a retroversão, tá? Se a lombar dela ficar numa posição de lordose neutra, a antiversão é funcional. Agora, se essa pessoa que tem uma antiversão estrutural girar a pelve em retroversão e a lombar retificar bastante, significa que é uma alteração estrutural, beleza? Uma alteração funcional aqui da antiversão pélvica, tá? Uma alteração funcional, uma antiversão pélvica funcional com hipelordose, quando você gira a pelve em retroversão, automaticamente a lombar fica numa posição neutra. Agora, se a pessoa tem uma antiversão pélvica estrutural, quando ela faz uma retroversão da pelve para trazer a pelve para uma suposta posição em neutro e a lombar flexiona ou retifica excessivamente, significa que há uma alteração estrutural, beleza? Esse é o principal teste que você vai fazer com o teu aluno para identificar se a antiversão da pelve é funcional ou estrutural. Entendido isso daí, João, como é que eu vou identificar isso no aluno se você está mostrando um desenho aqui no papel? Vai aparecer para você agora aí na tela uma hipelordose lombar funcional, ou seja, uma antiversão funcional da pelve com a hipelordose lombar. Captaram aí? Fiz até uns desenhozinhos na imagem para ficar mais claro esse entendimento. E agora vai aparecer para você a imagem de uma pelve em neutro com a lordose lombar natural. Conseguiram compreender? Uma antiversão pélvica com hipelordose lombar e uma pelve neutro com a lordose natural. Tudo filé? Tudo firme? Vamos passar agora para aquela questão que todo mundo ama. João, quais são os músculos que estão encurtados? Quais são os músculos que estão alongados? O que é que precisa ser fortalecido? O que é que não deve ser fortalecido? Causas da nossa hipelordose, beleza? E antes da gente falar da causa, vamos deixar claro, né? Que quando a gente fala de hipelordose, a gente vai ter sempre uma hipelordose, uma causa funcional. O que é essa causa funcional? Nada mais é do que desequilíbrios musculares. Rapaz, a minha letra tá até bonita, olha, meu filmmaker. Rapaz, tá bonito, viu? Então a gente vai ter, ó, desequilíbrios musculares como uma causa, né? Uma das possíveis causas da hipelordose e, como a gente viu lá na aula sobre depressão da cintura escapular, se você ainda não assistiu essa aula sobre depressão da cintura escapular, vem aqui no meu canal, vai ter um cardzinho, você clica no cardzinho que está aparecendo aqui em algum lugar da tela para você ver a aula sobre depressão da cintura escapular, beleza? E a gente tem as causas decorrentes de hábitos diários ou hábitos posturais, né? Como o sujeito se comporta durante o dia a dia, o tipo de postura que ele sustenta durante o dia a dia. E para a gente continuar a aula, eu preciso dar um golinho no meu café, que já estava frio, por sinal, horrível. Então, causa funcional da hipelordose lombar está associada a desequilíbrios musculares e a hábitos diários. O que são os desequilíbrios musculares, João? São uma diferença entre força e flexibilidade dos pares antagônicos, ou seja, é uma diferença de força e flexibilidade entre os pares antagônicos. Como é que essa diferença de força e flexibilidade dos pares antagônicos acontece? Hábitos posturais, que o aluno sustenta durante o dia a dia, o uso indevido ou incorreto das musculaturas, por assim dizer, ou até o destreinamento, tá? A falta de treinamento para musculaturas específicas e o excesso de treinamento para outras musculaturas. Então, é o que vai causar o desequilíbrio de força entre os pares antagônicos. Mas a gente não pode esquecer que existe uma tendência no nosso desenvolvimento de músculos que têm tendência ao encurtamento e de músculos que têm tendência à fraqueza e ao alongamento. Tá? Isso já foi identificado, isso aí foi trazido, né, por assim dizer, a primeira vez por Vladimir Janda, que a gente tem essa tendência de músculos tônicos e músculos fásicos. E esse cara na moto tá de brincadeira comigo. E quais são esses pares
antagônicos. No caso do hiperlordose lombar, quais são os músculos, né? Qual é o agonista e qual é o antagonista, quem está encurtado e quem está fraco? A gente vai olhar principalmente para os flexores de quadril e extensores de quadril. Vou falar rapidamente sobre isso, é o seguinte, no caso de uma hiperlordose lombar com ativação pélvica e tudo mais, ou o inverso, uma retroversão pélvica com retificação da lombar, a gente vai ter o termo que cunhou aí o Vladimir Janda, uma síndrome cruzada inferior. Vou desenhar aqui novamente o triângulozinho representando a pelve e a hiperlordose, a acentuação da curvatura da lombar. Lembrando, aqui ó, é a espinlica posterior superior, espinlica anterior superior. E a gente vai ter a nossa coluna lombar acentuada, né? E a hipercifose. Então a gente tem aqui um quadro de antiversão pélvica funcional, beleza? Com a hiperlordose lombar. A síndrome cruzada inferior é justamente o desequilíbrio de força e flexibilidade dos flexores de quadril. Quem são os flexores de quadril? A gente vai puxar aqui, ó, ilho, psoas, reto femoral, pode aí ter também tensor da fascia lata e adutores de quadril, ó, ilho, psoas, reto femoral, e aqui, ó, na região da lombar, a gente vai ter os paravertebrais. Vamos representar o paravertebral pelo quadrado lombar, tá? QL. Geralmente esses são os músculos que apresentam um encurtamento. Então a gente vai ter esse quadro aqui, ó, cruzando quadrado lombar, ilho, psoas e reto femoral. Quais são os músculos que geralmente apresentam um estado de alongamento? Vamos riscar com outra cor aqui. A gente vai ter aqui embaixo os isquiotibiais, aqui o G máximo, que é o glúteo máximo. Aqui na região da frente a gente vai ter, ó, reto e transverso do abdômen. Então a gente vai ter, ó, um outro cruzamento, reto do abdômen, glúteo e isquiotibiais. Então a gente tem uma síndrome cruzada inferior, um desequilíbrio entre esses músculos flexores e extensores de quadril. Então lembrando, geralmente os flexores de quadril apresentam um estado de encurtamento e os extensores de quadril um estado de alongamento excessivo e possível fraqueza ou até com atraso de ativação. Detalhes que você precisa entender. Geralmente quem tem hiperlordose lombar pode apresentar uma hiperatividade do quadrado lombar. Ou seja, por exemplo, durante a cama flexora, muitas alunas relatam sentir desconforto na coluna lombar. Pode ser porque reto femoral está entrando em insuficiência passiva durante a flexão do joelho, girando a pelve em ativação, e o quadrado lombar, como está hiperativo, quando o aluno vai fazer força para flexionar o joelho, ele trava para estabilizar a coluna e também gira a pelve em ativação, acaba ficando sobrecarregado. Por exemplo, no agachamento, né? Muitas pessoas, mesmo que execute da forma correta, podem sentir o quadrado lombar, porque geralmente o reto do abdômen e o transverso do abdômen vão estar fracos para trabalhar junto com ele para estabilizar a coluna e sustentar essa carga axial. Então o quadrado lombar acaba trabalhando sozinho. Exercícios com a inclinação do tronco, né? Por exemplo, stiff, remada curvada, levantamento terra. Também, mesmo executando da forma correta, o quadrado lombar, os paravertebrais acabam se ativando bastante, dá aquela queimação, porque reto do abdômen e transverso do abdômen não estão fortes o suficientes para trabalhar junto com o quadrado lombar e estabilizar a coluna e dissipar essa carga. Um outro caso que também pode acontecer nessa síndrome cruzada inferior, isquiotibiais e glúteo máximo, tá? Lembrando que o isquiotibial, ele é o quê? Ele é um sinergista do glúteo máximo durante a extensão do quadril, né? Um movimento de extensão do quadril. Se o glúteo máximo estiver com alongamento excessivo e não estiver forte o suficiente, os isquiotibiais acabam se ativando antes, até mesmo antes do glúteo máximo durante a extensão do quadril, para suprir essa demanda. Por isso que muitas pessoas podem relatar sentir, por exemplo, os isquiotibiais, os posteriores de coxa, durante o leg press, durante a elevação pélvica, por exemplo, que são exercícios que vai trabalhar, né, o glúteo máximo por conta da extensão do quadril, mas eles podem acabar dominando sobre o glúteo máximo. Isso se chama dominância sinergística. E como é que você faz para identificar isso, João? Como é que você faz para identificar o encurtamento do quadrado lombar, encurtamento do ilho psoas, encurtamento do reto femoral, fraqueza de reto do abdômen, fraqueza de glúteo máximo, encurtamento, possível encurtamento ou hiperatividade dos isquiotibiais a partir de testes? É por isso que eu sempre digo, você não pode simplesmente afirmar na pessoa que tem hiperlordose lombar que isso daqui é uma regra, que isso vai sempre estar presente na pessoa que tem hiperlordose lombar. Não é assim que funciona. Você precisa, o que eu sempre falo, testar. Sem o teste, você não tem como confirmar quais são as possíveis causas dos desvios posturais do aluno. Você não pode simplesmente afirmar porque você viu alguma cartilha ou algum tipo de regra. Não existe regra quando a gente fala de avaliação postural, tá? Você precisa fazer teste. E todos esses testes você encontra
ou vai encontrar dentro do meu curso Expert em Postura em janeiro, tá? Mas só para você já ficar claro aí, quais testes você pode já utilizar. Existe o teste de força do reto do abdômen, deitado em decúbito ventral, os ombros numa flexão aí de aproximadamente uns 90 graus, 45 graus. Você vai pedir para o aluno levantar o tronco, como se fosse fazer um supra, com o braço deitado e levantado. Se quando ele for fazer um movimento para levantar, tirar a parte torácica do solo, os pés levantarem, encurtamento do ilho-psoas. Para encurtamento do quadrado lombar, o que é que você pode utilizar? Teste de sentar e alcançar adaptado. O aluno sentado, junto às pernas, tenta alcançar a ponta do pé, se a lombar não flexionar, ficar retificada, encurtamento de paravertebrais. Para identificar mais o encurtamento do ilho-psoas e reto femoral, você usa o teste de Thomas, beleza? Para identificar encurtamento de isquiotibiais, ou você faz o teste de sentar e alcançar, quando o aluno for tentar alcançar a ponta do pé, a pelve gira em retroversão, e o teste também de flexão de quadril unilateral em decúbito ventral, se a coxa não chegar em 90 graus de flexão, também está encurtado os isquiotibiais, e o teste para verificar o nível de ativação do glúteo máximo e a possível dominância dos isquiotibiais, o aluno em decúbito ventral vai fazer o Hip Extension Firing Test, que é o teste de disparo durante a extensão de quadril, ou seja, o aluno vai estar em decúbito ventral, você vai pedir para ele deixar o joelho estendido, apoiar a mão na testa, ou a testa nas mãos, e vai pedir para ele fazer uma extensão do quadril unilateral com o joelho estendido. Aí você vai colocar o teu dedão na porção proximal dos isquiotibiais e o outro dedão na região inferior do glúteo máximo, vai pedir para ele fazer a extensão do quadril, e aí você vai ver quem é que vai ativar primeiro. Se você sentir a sensação de ativação primeiro no dedão, que é a porção proximal dos isquiotibiais, significa que eles estão dominando aqui sobre o glúteo máximo na extensão do quadril, beleza? Isso são só alguns testes que você pode utilizar para verificar isso daí. Isso tudo você aprende detalhadamente, a interpretação, a execução, tudo dentro do curso Expert em Postura. Agora, lembrando só o seguinte, tá? Novamente, os músculos extensores vão estar numa posição de alongamento crônico e os músculos flexores numa posição de encurtamento crônico. Ilho-psoas e reto femoral puxam a pelve para frente, aqui, e quadrado lombar puxa a parte posterior da pelve para cima, girando em antiversão, e os músculos extensores fazem justamente o contrário. Quando eles estão equilibrados, eles travam a pelve na posição neutra. Mais um detalhe, geralmente as mulheres que têm hipelordose vão apresentar o quê? A pitose abdominal, aquela falsa barriga, tá? Justamente por conta da fraqueza de reto do abdômen e também do transverso do abdômen. E aí você pode estar se perguntando agora, João, como é que eu faço para corrigir isso daí? Como é que eu faço para corrigir a hipelordose? Esse é o tema da nossa próxima aula, quinta-feira, 100% prática na academia, onde eu vou te mostrar os principais exercícios que você vai utilizar com o teu aluno para tentar melhorar ou até corrigir a hipelordose lombar dele. E cara, isso tudo que eu falei aqui para vocês é uma coisa básica, tá? Isso é tudo básico. Isso deveria estar na na tua mente. Você precisa entender de tudo isso. Tá? E olha que eu falei, não entrei em todo o conceito, em toda a teoria. Isso aqui é básico, isso aqui todo personal trainer deveria entender. O personal que não entende disso, não sabe o que está fazendo com o aluno, não entende nada sobre musculação, sobre resultados, sobre atendimento. Não entende absolutamente nada, você está ali, o nível de conhecimento que você tem é o mesmo que um leigo tem. Então você precisa dominar isso daqui se você quiser ser fora da curva, se você quiser deixar a concorrência para trás, se você quer de fato ganhar dinheiro, principalmente dentro do Instagram, que é a principal ferramenta hoje para o personal ganhar dinheiro. Então isso aqui você precisa ter em mente. Olha que a gente só falou aqui ó, de antiversão pélvica e hipelordose lombar, de alguns músculos e todas as outras alterações posturais que existem. Se você não souber identificar isso no teu aluno, como é que você vai saber o que é que você vai prescrever? Como é que você vai saber qual exercício utilizar, qual alongamento utilizar, qual músculo deve alongar, qual músculo você não deve fortalecer, você deve retirar o estímulo, reduzir o volume e a intensidade do treino. E o principal, como é que você vai executar, orientar a execução dentro da biomecânica correta de cada exercício para conseguir corrigir o desvio postural. Porque sem biomecânica, como eu falei na aula da depressão da cintura escapular, vai lá assistir. Sem biomecânica não tem correção postural. Não existe correção postural sem biomecânica aplicada. Então, fica a dica aí para vocês, reflita sobre isso daqui. Mais uma vez, eu pedi para minha editora colocar as imagens. Solta aí a foto aqui, ó, desse lado aqui, da minha mão direita, que vai aparecer a hipelordose lombar com ativação pélvica, e a foto aqui na esquerda, tá? Na minha esquerda vai aparecer a pelve neutra com a lombar neutra extremamente funcional. Grava aí essa imagem, tirem print, analisem, pausem o vídeo. Então, lembrando, próxima quinta-feira, aula 100% prática, onde eu vou te mostrar como é que você vai
quais exercícios e como executar dentro da academia, 100% prática, nada de teoriazinha não. Como você pode tentar melhorar ou corrigir a hiperlordose lombar do teu aluno. Se você estiver assistindo essa aula depois que eu já liberei a aula prática com os exercícios para tentar melhorar esse desvio postural, você pode ver essa aula clicando no card que está aparecendo em algum lugar aqui da tela ou ao final do vídeo. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha curtido. Deixa o teu joinha, se inscreve no canal e até a próxima aula.